Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, deixa eu só te dar um recado. Para você que mandou a tua história aqui para mim, eu queria que você soubesse que eu ainda tô contando histórias da metade do ano, viu? Elas têm acumulado um pouco, né? Eu procuro, na medida do possível, contá-las em ordem cronológica. Então, se eu tô demorando um pouco para contar a tua história, é porque tem outras que chegaram antes da tua, tá bom? Então tem paciência comigo, tá? Dito isto, a história da nossa brasileirinha de hoje é uma história linda. Triste, mas linda. Ela fala o seguinte: Amada Vânia, tenho uma grande satisfação de me comunicar com você e contar minha história. É um privilégio e até uma bênção. Vou procurar resumir, ainda que 40 anos de mormonismo e 50 de existência não é uma pequena história, verdade? Verdade. História pra caramba, né? Bem, eu sou órfã de pai desde meus 8 anos e de mãe desde meus 11. Meu pai era alcoólatra e minha família desestruturada desde criança. Eu tinha um grande apego à minha mãe, já que eu era a caçula de 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres. Sofri muito quando minha mãe faleceu e fiquei sem direção, porque praticamente fui abandonada. Conheci a igreja logo após o falecimento da minha mãe, e como eu sofria tanto sem ela, e apareceu a igreja, dizendo que eu estaria com ela se me batizasse, já que era a única igreja verdadeira na face da terra e a única consolamento eterno, etc., meus olhos inocentes brilharam. Junto comigo se batizou meu irmão mais velho que eu, 1 ano, e minha irmã mais velha. Todos deixaram a igreja e minha esperança e fé continuaram. Permaneci firme e forte. Às vezes, nem para passagem tinha dinheiro. Logo crescendo e sem condições de estudar, já que ou trabalhava para comer ou estudava, o que também era complicado sem trabalhar, como comprar um lápis e um caderno. Aos 15 anos já perambulava pelo mundo, mas ali na igreja. Às vezes nem o que comer eu tinha, ou para colocar uma roupinha nova e ir à igreja. Tantas vezes com sandália velhinha, quase quebrando, sutiã amarrado, dando um nó. E não é exagero não. E firme na igreja, tantas vezes andando no sol quente de Fortaleza, porque não tinha dinheiro para passagem. Vivia no Maracanã e tinha que chegar na Maraponga, longe horrores. Vivendo na casa de um e de outro, inclusive bispos, cujas esposas me humilhavam. Eu não era tratada com amor. Não. Eu era empregada. Alguns me faziam repetir os afazeres domésticos porque, segundo eles, não estava bem. Outras vezes morava só, com minha fé e esperança. Os dignos portadores do sacerdócio, ainda que eu era uma moça bonita fisicamente, me humilhavam porque eu não tinha estudo, nem mesmo ensino fundamental. Era órfã e, portanto, não tinha linhagem dentro da igreja e às vezes nem tinha para minhas necessidades mais básicas. Ao chegar à idade de missão, no ano de 93, começou a saga e a perseguição para fazer missão. Diziam os líderes que se eu fosse para a missão, meu sonho de uma família eterna, um portador digno do sacerdócio, aconteceria, e eu fui. Adoeci gravemente na missão e fui abandonada até pelo meu presidente, que dizia que eu fosse a hospitais públicos. Imagine o quão difícil que era conseguir uma consulta. Voltei para casa antes de concluir, ainda passei semanas como missionária, até concluir que eu não poderia voltar porque estava muito mal. Me desobrigaram honrosamente ou dignamente, né? O nome que usam para concluir, porque eu não quebrei nenhum mandamento. Outras sagas e torturas. Trabalhei como empregada doméstica outra vez para outro bispo. Você nem vai acreditar o que me fizeram. Eu queria muito estudar supletivo e me inscrevi com o dinheirinho que recebia
e me inscrevi, desculpa. Com o dinheirinho que recebia, poderia ter para pagar passagens, comprar uma roupinha e quem sabe comer melhor. Hoje, esse meu ex-bispo parece fazer parte do Quórum dos 70 e hoje moram aí nos Estados Unidos. Ela me humilhava, a esposa do bispo, tá? Ela me humilhava, inventavam trabalhos na hora da minha saída, de maneira que eu não podia ir ao colégio, porque eu, uma órfã, sem ninguém que olhasse para mim, não tinha direito de estudar. Cansei e saí, depois de tantas humilhações. Foi quando conheci um homem bom, membro da igreja, e era boliviano. Ele veio fazer um mestrado na Universidade Federal. Esse jovem gostou de mim e se compadeceu da minha história. Acho que mais desejou me ajudar do que estar apaixonado. Casamos e ele deixou de frequentar a igreja. Me veio à mente que com cada lei cumprida, Deus estaria obrigado a dar aquela bênção à qual a lei está sujeita. Nada, Vânia. Onde estavam as promessas? Fui embora para Bolívia e não posso dizer que meu esposo era ruim, não. Só que não era o homem que eu esperava, de acordo com os ditames da igreja. Ele cuidava de mim, graças a ele estudei eu estudei o fundamental, o ensino médio e 2 carreiras, comunicação social e psicologia. Sim, sou jornalista e psicóloga. No entanto, como não era o homem que a igreja inculca, eu me sentia incompleta. Ele me dava todas as condições, mas não esse calor de lar que tanto necessitei a vida toda, sendo órfã. Tive 3 lindos filhos, hoje o mais velho é um profissional. Terminou a universidade aos 21 anos, é escritor e tradutor em uma corporação americana. Meu filho do meio nasceu com cardiopatia séria e é autista. Meu pequeno tem 12 anos. Durante esses 25 anos, me afastava e voltava à igreja. Me afastava e voltava por culpa, medo de que não estivesse sendo uma boa mãe por não ir frequentemente à igreja e levar meus filhos. Uma dessas vezes encontrei meu filho mais velho, então com 13 anos, chorando no corredor da capela, né? Voltamos para casa e conversamos por horas. Ele me confessou que não sabia o que acontecia, mas que na igreja ele colocava o pé e sentia uma angústia e raiva. Sabia que aquele não era o lugar dele. Lembrei que me sentia assim muitas vezes e só disse para o meu primogênito: meu amor, meu papel de mãe é dar as ferramentas para ter filhos felizes, livres e independentes, e te dou essa liberdade. Você não é feliz lá? Então você vai ser feliz onde você quiser. Nunca mais meu filho voltou e nunca foi um filho ruim, mal criado, ao contrário. Ele sempre foi amoroso, respeitador, obediente e muito estudioso. Vânia, eu era tão submissa por todos os traumas e sofrimentos que até dentro da igreja só abaixava e chorava e nada dizia. Sabe quando aprendi a alçar a voz para defender meus filhos? O mais velho que não quis mais voltar para a igreja e meu filho autista que era discriminado. Aí então a fera saiu de mim. Já não aguentava bispos ou líderes que quisessem vir dar lição de moral. Sempre fui calada. No entanto, com olhos muito abertos, um líder vinha com sua moralidade e eu cantava na cara de quem fosse seus podres. Claro que chegaram a ter medo de mim, mas também havia muitos membros que me amaram, tal como eu era. O último que vivi na igreja foi ver uma amiga sendo maltratada por seu esposo. Decidi separar e divorciar-se e o bispo aconselhá-la a voltar com o esposo, dizendo que o casamento deles é eterno e que ela deveria fazer um jantar, convidar seu ex e tentar ajeitar as coisas. Orar, ter fé para que o marido mudasse seus hábitos. Ela me chamou chorando e foi quando fui à igreja e disse suas verdades ao bispo, que ele estava incitando uma vítima a continuar sendo vítima, que sua igreja
poderia ser isso, resumir a vítima a ser e continuar sendo vítima, mas que o meu Deus e o Deus que eu conhecia, o Deus que eu conhecia não queria que suas filhas sofressem até serem assassinadas pelas mãos de portadores do sacerdócio. Não sabiam eles que, como jornalista, eu tinha fontes e como procurar evidências contra eles, e procurei. O ex da minha amiga frequentava bares, prostitutas e clubes de nudismo, com direito a fotos, etc. Joguei a evidência no ventilador e sim, tiveram medo e deixaram em paz minha amiga. No entanto, Vânia, ainda senti essa dor e esse medo, atormentada de não ser digna do amor de nosso Pai Celestial. Quando contando a uma amiga, ela pediu que eu assistisse seus vídeos e me enviou um. Foi domingo passado e você não pode imaginar meu alívio. Você me ajudou a me libertar e vou ser grato a vida inteira e na eternidade por esse presente que você me deu, a tão maravilhosa liberdade. Obrigada, amado, e um beijo no coração. Desculpa alguns erros ou confusões de palavras português e espanhol. Querida, obrigada a você. Você escreveu muito bem. Não fez confusão, não. Você escreveu e se expressou de uma forma maravilhosa. Obrigada pelo carinho, viu? Você me chama de amada, mas você também é muito amada. Obrigada por sentar e contar pra gente aqui a tua experiência e dividir com a gente a tua vulnerabilidade, né? Você é uma criança de 11 anos de idade, já estava órfã de pai e mãe. E você é uma vencedora, né? Você conquistou coisas na tua vida que não foram fáceis de conquistar, tendo em vista a tua história familiar, desde criança, né? Enquanto eu li a história dela, passou um filme assim na minha cabeça sobre a minha vida, porque eu me identifiquei com a história dela em muitos aspectos aqui. Presta atenção. Ela fala que quando ela conheceu a igreja, a mãe dela tinha acabado de falecer. E aí a igreja vem e diz a ela que ela é a única igreja verdadeira, ela é a única que tem o poder selador, e que se ela se batizasse, então ela poderia ver a mãe dela de novo, né? Como é que fala aqui? Ela poderia, já que era a única igreja verdadeira, o único consolamento eterno, meus olhos inocentes brilharam. Bom, ela acreditou então que se ela se batizasse, ficasse firme e forte, como ela fala aqui, ela ia poder ver a mãe dela um dia e viver com ela para sempre, né? Essa promessa que a igreja faz. Bom, então isso já fisgou ela. Eu me identifiquei com essa parte da história dela, porque como o pai dela, o meu pai também, ele era um alcoólatra, né? Então quando eu conheci a igreja aos 9 anos de idade, eu vi naqueles homens da igreja algo que eu nunca tinha visto no meu pai. E eu passei então a acreditar que se eu vivesse aquelas coisas, eu ia poder ter uma família. Quando eu crescesse, eu ia poder casar e ter uma família como aquelas que eu via na igreja. Então agora ela ficou presa por essa crença e ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício pelo amor que ela tinha pela mãe dela e por acreditar naquela promessa falsa que a igreja faz, de que as famílias poderão ser eternas, né? Então tá, ela ainda pré-adolescente, né, órfã, ela morou com alguns bispos, né, na casa de alguns bispos, e ela foi tratada como empregada. Ela não era tratada com amor. Os dignos portadores do sacerdócio me humilhavam, porque eu não tinha estudo. Aí chega a época dela fazer missão. E ela diz que começou então aqui a saga e a perseguição. Diziam os líderes que se eu fosse para a missão, meu sonho de ter uma família eterna, um portador digno do sacerdócio, aconteceria.
E eu fui. Eu também tive a mesma experiência que ela. Eu acreditei em todas aquelas promessas que o presidente da estaca me fez quando ele me chamou para fazer missão. Dentre elas, que eu me casaria com o fiel portador do sacerdócio, né? Bom, ela disse que na missão, então, ela adoeceu gravemente e disse que o presidente falou para ela procurar hospitais públicos, se virar. A igreja te convence que é mandamento para você fazer missão como rapaz, e no caso da moça, se o líder te chamar, como foi o caso dela e o meu, se o líder te chamar para fazer missão, você está sendo chamada por Deus, então você tem que parar a tua vida por 1 ano e meio, no caso das moças, 2 anos no caso dos rapazes. Você ou a tua família tem que pagar pela tua missão. Você vai, como jovem, trabalha 60 horas para eles por semana de sol a sol, com o mínimo de condições de sobrevivência. Se você adoecer, o problema é teu, te vira. Eu também passei por isso. Eu já te comentei aqui que eu machuquei meu pé na missão e quando eu liguei para a esposa do presidente, que supostamente cuida da saúde dos missionários, ela falou para mim: não, senhora, não vai no médico não. Se você for, eles são capazes de engessar teu pé, você vai ficar aí 2 semanas, 1 mês sem trabalhar. Não, senhora, coloca aí o pé de molho na salmoura, enrola numa faixa e vai trabalhar. E eu fiz isso, porque eu acreditava que estava servindo a Deus. Trabalhei com o pé inchado, com dor, tudo bem. Meu pé nunca mais curou. Até hoje eu tenho problema nesse pé. E eu precisei de médico também, de uma consulta médica. Tive que pagar a consulta particular do meu bolso. A igreja lava as mãos. Pois é. Deus mora não funciona assim, né? Ela acabou voltando na missão antes do tempo e foi trabalhar como empregada doméstica de novo na casa de outro bispo. Ela tinha se inscrito para fazer o vestibular e muitas vezes na hora dela sair para ir para a escola, eles pediam para ela fazer alguma coisa em casa. Então foi difícil para ela até frequentar a escola, frequentar o supletivo. Ela fala aqui no começo que eu também me identifiquei com essa parte. Ela fala que ela ia para a igreja muitas vezes a pé, porque ela não tinha dinheiro para passagem, né? Ela ia caminhando no sol quente de Fortaleza. Eu lembro quando a gente conheceu a igreja também, minha mãe recentemente divorciada, muitas vezes ela não tinha dinheiro para passagem. E eu lembro da gente ir para a igreja a pé, longe também. Eu lembro de chegar na capela toda encharcada, porque só tinha um guarda-chuva. Mas a gente sacrificava, porque a gente acreditava naquelas bênçãos prometidas. E no meu caso, eu acreditava que eu ia ter uma família como aquelas que eu via na igreja. Tão diferentes da família que eu tinha enquanto criança, né? Com meu pai alcoólatra. Bom, aí ela conhece um rapaz da igreja e foi embora para Bolívia, só que logo ele se afastou da igreja. Poxa, se afastou, né? Ai, que coisa, pois é. Mas ele, mesmo assim, não sendo, né, um fiel portador do sacerdócio mais, ele deu a ela condições de estudar. Ela não só terminou o ensino fundamental, o ensino médio, como ela também fez 2 faculdades de comunicação social e psicologia. Hoje ela é uma jornalista e uma psicóloga. Pois é. Ela diz aqui que ele cuidava dela, né? Mas ela não sentia em casa aquele calor de lar que ela sempre desejou. Então ela diz que ficava pensando aqui, né? Me veio à mente que com cada lei cumprida, Deus estaria obrigado a dar aquela bênção a qual a lei está sujeita. Nada, Vânia. Onde estavam as promessas? Eu já falei aqui para você que o Deus Mormon, ele é aquele Deus de barro que Joseph Smith criou. É um Deus de dogmas, é um Deus de
de amor e de bênçãos condicionais, e ele te promete as bênçãos, mas nem sempre ele vai te dar. Ele pode te dar o calote, sabe por quê? Porque esse não é o Deus do cristianismo. Esse é o Deus que Joseph inventou. Esse Deus dá muito lucro para a igreja, Você quer uma bênção especial? Faz aquele jejum. Ah, mas se você não pagar uma oferta generosa, você tá só passando fome. Aí você vai lá, jejua, paga uma oferta generosa e a bênção nunca chega. Calma, irmã, tem que ter fé. As coisas não vão acontecer no tempo do Senhor, não no teu tempo. O comércio da fé funciona assim, é um excelente negócio, porque é muito fácil de convencer as pessoas. Então tá. Agora vê que interessante o que ela fala aqui, né? Que mesmo ele dando essas boas condições a ela e dando a ela todas essas oportunidades dela estudar e cuidar das necessidades dela, como ele não era o homem que a igreja inculca, eu me sentia incompleta. Não importa que ele era um homem bom, trabalhador, estudioso, cumpria as responsabilidades dele como marido e pai, nada disso importa. Ele não era da igreja mais, provavelmente não usava os garments, não frequentava a igreja. Então isso causava nela essa sensação de que ela estava incompleta. É como a gente já conversou. Eles controlam a tua mente de uma forma que a igreja se torna o centro da tua vida. Se tem alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a igreja ensina e você ainda tem fé naquelas coisas, você se sente assim, incompleta, ou vazia, ou outras coisas mais, né? Ela teve então 3 filhos. Ela disse que ao longo de 25 anos, ela se afastava e voltava para a igreja. Ela voltava por culpa e por medo de que não estivesse sendo uma boa mãe por não ir frequentemente à igreja e levar meus filhos. Porque na igreja você aprende o seguinte: você quer que teu filho viva uma vida saudável, feliz, longe de drogas, longe de problemas, né, em quebrar leis e enfim. Então você tem que criá-los aqui na igreja, porque eles vão guardar a lei da castidade, eles vão guardar a palavra de sabedoria, vão ser bem fofinhos, assim, tudo fofinho, né, cabelo cortadinho, barbinha feita, assim, né. As moças, elas vão ser tão recatadas, as tuas filhas. Elas vão ser recatadas, virtuosas, femininas. Ai, que lindo, né? Pois é, então tá. Acontece que você, como pai ou mãe, você se convenceu de que isso é verdade. Quantas mães e pais eu escuto falarem: ah, mas como é que eu vou criar meus filhos fora da igreja, esse mundo lá fora, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Eles não acreditam, eles não conseguem entender que eles têm condições de fazer um excelente trabalho com os filhos, criando fora da igreja. Isso parece impossível, porque o cérebro foi programado para pensar assim: ai, os filhos dela se afastaram da igreja. Ela fala aqui, eu achei tão bonito isso, porque eu gostaria de ter sido esse tipo de mãe, mas eu não fui, porque eu forçava meus filhos. Não queria ir para a igreja, eu forçava. Não queria ir para atividade, não importa, tinha que ir. Não quer colocar gravata para ir domingo, vai colocar gravata. Ah, não quer a saia, vai colocar a saia, vai para a igreja. Ah, essa saia tá muito curta, troca, enfim. Eu já te falei como é que eu era, né? Uma mãe mormon daquelas assim, bem generais, né? Bem militares. Bom, ela não. O filho dela mais velho, né? Que na época tinha 13 anos de idade, ele falou para ela que ele não gostava, não se sentia bem na igreja, sentia uma angústia e raiva quando ia lá. E ela falou para ele o seguinte, olha que bonito: meu papel de mãe é dar as ferramentas para ter filhos felizes, livres e independentes. E eu te dou essa liberdade. Você não é feliz lá? Então você vai ser feliz onde você quiser. Ai, agora ele se afastou da igreja, né?
Ela fala aqui que nunca mais o filho dela voltou para a igreja. E agora, né? Isso se afastou. Ixi, agora, né? Caiu no mundo. Agora quero só ver. Ixi. Vamos ver o que aconteceu com o filho dela? Meu filho nunca mais voltou e nunca foi um filho ruim, mal criado, ao contrário. Ele sempre foi amoroso, respeitador, obediente e muito estudioso. Esse é o filho dela que aos 21 anos se formou e hoje tem uma carreira, trabalha como tradutor. Ih, pois é. Em contrapartida, se você cria teus filhos como eu tentei criar os meus, sendo forçando a igreja neles, forçando aqueles padrões, forçando aqueles dogmas, se você faz isso, você não dá aos teus filhos a liberdade que ela muito sabiamente deu aos filhos dela, aí teu filho ou tua filha cresce, e aí acaba fazendo coisas que estão contrárias aos padrões da igreja. De repente a moça engravidou, fora do casamento, de repente o rapaz está com problema de vícios, mas você criou na igreja. Você forçou ali como eu, que você acreditava, como eu acreditava, está fazendo melhor para o teu filho. Ah, então tá. Não é por culpa da igreja, não é porque aquelas promessas são vazias. Sabe por que teu filho se afastou, tua filha está fazendo isso? Lembra que você não fazia noite familiar todas as semanas? Lembra que você não estudava as escrituras, o livro de Mórmon com teus filhos toda semana, todo dia? Agora tá aí. Lembra que você não mandava eles pro seminário diário às 6 horas da manhã? Lembra que de vez em quando você deixava eles faltarem porque eles não queriam ir pra igreja? Agora tá aí, ó. A culpa é tua. Você falhou como mãe, você falhou como pai, porque é claro que se eles tivessem seguido, se você tivesse feito certo o teu papel de mãe ou pai, criando dentro da igreja do jeito que tem que ser, é claro que eles teriam se tornado excelentes líderes na igreja e teriam cumprido todo aquele currículo que o Deus Mormon estabeleceu. Ah, meu Deus. Aí ela fala aqui que uma amiga dela, né, que era casada com um membro da igreja, um fiel portador do sacerdócio, ela disse que o marido dessa amiga dela ele maltratava a mulher dele, e essa irmã foi se aconselhar com o bispo, né? Porque é claro que é isso que você faz, né? Você vai se aconselhar com o bispo. Você não se sente adulto e dono do teu próprio nariz e confia no teu cérebro, nos seus instintos e nas tuas necessidades. Tem que conversar com o bispo porque ele tem um canal de comunicação especial com o Pai Celestial que você não tem, né? Ai, não. Pois é, então tá. Então você vai lá conversar com o bispo. Ele falou para ela o seguinte, para aquela irmã. Meu Deus. Que ele disse para ela que o casamento deles é eterno. Que ela deveria fazer um jantar, convidar o ex-marido dela, né, que estavam separados, não divorciados ainda, convidar ele, tentar ajeitar as coisas, orar, ter fé, para que o marido mudasse seus hábitos. Se o teu marido ou tua esposa tá te maltratando, tá sendo abusivo, provavelmente você tá falhando em alguma coisa. Será que você tá sendo amoroso ou amorosa o suficiente, carinhoso, querido, fofinho, tolerante, lá. Claro que o problema de novo tá contigo. Ai, irmã, fala sério, né? Você casou pra eternidade. Você vai quebrar os convênios que fez com teu marido e com Deus no templo? Eu adorei o que a querida da história de hoje fez. Ela usou as habilidades dela como jornalista, ela foi pesquisar, ela descobriu que o marido daquela irmã, ele era um fiel portador de sacerdócio na igreja, né? Cabelo cortadinho, assim, sem tatuagem, né? Barbinha feita, fofinha, sem gravatinha, né? Assim, fofinho, camisa branca, tá. Mas ele, na verdade, ele descobriu que ele frequentava bares, prostitutas e clubes de nudismo, com direito a fotos, etc. Ela foi lá e jogou a evidência no ventilador. E ela falou pro bispo que, nossa, eu adorei isso aqui também,
que ele estava incitando uma vítima a continuar sendo vítima, que sua igreja poderia ser isso, resumir a vítima a ser e continuar sendo vítima, mas que o meu Deus, o Deus que eu conhecia, não queria que suas filhas sofressem, até serem assassinadas nas mãos de portadores do sacerdócio. Adorei isso aqui que ela falou. Olha, você que está me assistindo ou escutando, independente do teu gênero, né? Independente de qualquer coisa, se você vive um relacionamento abusivo, entende uma coisa? Você não merece ser abusado ou abusada. Não merece. Ponto final. Nada justifica abuso físico, muito menos abuso físico, abuso psicológico. Sai fora desse relacionamento, te cuida e te protege porque você merece melhor, você merece ser feliz. Não existe igreja, não existe Deus que exija que você se sujeite a esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Quando você fica num relacionamento como esse, só quem tá ganhando é aquela igreja, porque ela tá conseguindo manter a aparência do bem. É marketing para eles. Poder encher a boca e falar que se você frequenta a igreja, você permanece firme e forte, assim, persevera, tudo bem, né? Que você vai ter uma família feliz, um relacionamento saudável. Isso é marketing. Então, quando você se divorcia, a bola deles murcha. Então, a grande maioria dos líderes eclesiásticos vão falar para você o que aquele bispo falou. Ai, não se separe, mas não, tenha fé, vai pro templo, coloca o nome dele lá no círculo de oração, jejua, paga uma oferta generosa, né, pra garantia, pensa, então tá. Paga o dízimo, claro, para poder entrar no templo, tudo, né, então tá. Frequenta aqui a igreja, serve em todos os chamados e o Senhor vai prover. Teu marido vai mudar, ele vai melhorar. Boa sorte se você espera por isso e acredita nesse monte de promessas vazias e sem sentido. Olha só que interessante. Ela fala aqui que mesmo assim ela ainda sentia essa dor e esse medo, atormentada de não ser digna do amor de nosso Pai Celestial. A única coisa que estava fazendo ela se sentir assim era o fato de que ela não estava frequentando a igreja assiduamente, ela ia, voltava. O marido tinha saído da igreja, então ele não era aquele fiel portador do sacerdócio que fazia tudo aquilo que os outros homens da igreja faziam. Os filhos não estavam frequentando a igreja. Sabe por que ela se sentia assim? Apesar dela ter ficado órfã aos 11 anos de idade, apesar dela ter permanecido firme e forte, como ela fala aqui, ter se sacrificado, ela ia a pé para a igreja, quando não tinha dinheiro para passagem, uma sandália velhinha. Ela fala aqui, sutiã amarrado, né? Meu Deus, eu entendo esse tipo de sacrifício. Apesar dela ter feito tudo isso, e ela ter passado por humilhação, trabalhando como empregada doméstica na casa de bispos que tratavam ela como uma empregada, que não davam a ela o amor, o carinho que ela precisava. Apesar dela ter lutado e ter casado com um homem bom e ter ficado do lado dele, mesmo quando ele saiu da igreja, ai meu pai, né? Fala sério. e ter conseguido terminar os estudos e fazer 2 faculdades, nada disso seria bom o suficiente para o Pai Celestial, porque o Deus do mormonismo, ele é insaciável. Não importa que você tenha a história de sucesso que essa querida da história de hoje tem. Não importa nada disso. Os filhos não estão indo para a igreja, ela não está indo para a igreja direta, não está aceitando todos os chamados, não está indo esfregar vaso sanitário lá de graça no sábado, não está dando almoço para os missionários, não está tirando do bolso para fazer atividade, não está pagando 10% do salário para frequentar o templo. Então é claro que ela não é digna do amor do nosso Pai Celestial, o Deus que Joseph criou para você adorar. Deus esse que criou esse império financeiro aqui, multibilionário, porque pessoas de boa fé como ela permanecem sacrificando uma vida inteira e trabalhando de graça para se sentir amado, para se sentirem amados e aceitos por esse Deus de bênçãos e de amor condicional.
E aí no final aqui, né, eu fiquei tão assim, nossa, fiquei tão contente quando ela fala que meus vídeos ajudaram ela a se libertar, né, e conquistar esse presente que é a liberdade. É isso que eu desejo para você, seja você quem for, que você tenha a liberdade de ser quem você é, que você tenha a liberdade de exercer o direito de pensar, de agir e de decidir por si mesmo. Você tem que perguntar o que o bispo acha, para você poder fazer, você viver a tua vida do teu jeito. Eu também respeito a liberdade que você tem de frequentar uma igreja, talvez até como a igreja mórmon ou qualquer outra igreja que se diz ser a única verdadeira e que impõe dogmas e padrões especiais para você seguir. Você também tem essa liberdade. Agora tem uma coisa, tem uma liberdade que você não tem. É de querer enfiar a goela abaixo nas pessoas a tua verdade. Querer convencer as pessoas de que agora que elas saíram da tua igreja, a vida delas vai desandar. Elas vão perder as bênçãos do Pai Celestial. Porque agora você entrou num território ao qual você não pertence. A tua verdade pertence a você. O que é bom para você nem sempre vai ser bom para todo mundo. Ela frequentou a igreja enquanto a igreja fez bem a ela e tá tudo certo. Eu também. Eu frequentei a igreja enquanto ela fez bem para mim. Tá tudo certo. Mas tanto ela quanto eu, quanto todas as outras pessoas que decidem abandonar o mormonismo ou qualquer outra seita de controle mental, quando percebem que aquele não é o lugar delas, elas deveriam ter esse direito sem sofrerem o prejuízo moral de que elas foram fracas, caíram, largaram a barra de ferro. Papinho furado para te manter escravo de um sistema religioso corrupto. Viu? Porque esses caras não dão ponto sem nó. Então é isso aí. Me desculpa que eu me estendi um pouquinho, mas essa história dela foi tão... Nossa, mereceu esse tempo, né? Que eu conversei aqui contigo. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.